Saudações, dignos representantes da classe média. Bem-vindos a mais uma edição deste surrealismo mágico chamado México. Aqui, onde a realidade não supera a ficção, mas sim a atropela, a metralha e depois coloca a culpa no caldeirão. Quem estão tentando enganar hoje? Parece que no Palácio Nacional decidiram que 2026 é o ano das sobras requentadas e dos curativos em hemorragias. Então vamos dissecar esse buffet de inconsistências que nos servem toda manhã como se fosse caviar. Ao contrário dos monólogos matinais, aqui a gente realmente usa lógica, mesmo que o fígado doa de tanta incoerência. Preparem-se porque o que vem a seguir não é para estômagos sensíveis, nem para mentes que ainda acreditam nos comunicados de imprensa do Palácio Nacional. Vamos lá. Vamos começar com o movimento das peças no tabuleiro desse xadrez que, sejamos honestos, às vezes parece mais um jogo de cobras e escadas, onde as escadas são para os camaradas. Nossa brilhante Percy Chaches decidiu que Uixamari, ou seja, Luísa Maria Alcalde, pare de se fazer de boba no Morena para voltar às fileiras do gabinete como conselheira jurídica da presidência. Que surpresa! Ninguém viu isso chegando. Era um segredo de polichinelo que Chaches e seu grupo de animadoras com credencial de jornalista tentaram negar até a realidade explodir diante deles. Fontes, das de verdade, não das que eles têm. Outros dados confirmam que é questão de pouco tempo para que a dirigente do Morena deixe o cargo, deixando em ridículo, mais uma vez, toda a base propagandística que jurava que ela ficaria para sempre cuidando do testamento político do jumento macuspano. Vocês viram que hoje, na sua propaganda manhãneira, Cláudia disse que tinha proposto isso a ela, mas que ela ainda estava pensando. Eles adoram fazer esse tipo de palhaçada. Enfim, sem dúvida, mais um reajuste no Titanic, enquanto a orquestra continua tocando a mesma marcha triunfal. No final, a prefeita volta ao redil, demonstrando que neste projeto os sobrenomes e a lealdade pesam mais do que qualquer sinal de eficiência. Agora, vamos ao tour do horror em 24 horas. Chegou ao México Volker Turk, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos. E provavelmente chegou ao México pensando que ia tomar uma margarita, tirar uma foto em frente ao Palácio Nacional e assinar alguns acordos de boa vontade enquanto o enrolavam quando o assunto era a impunidade. Mas não, o México é um anfitrião generoso. E como um bom anfitrião, deu as boas-vindas a ele com o buffet completo da degradação nacional. Em apenas uma volta da Terra sobre seu eixo, o pobre Volker levou uma dose maior de realidade do que talvez ele consiga digerir em toda a sua vida. Vamos ver esse itinerário digno de uma história, um filme do Tarantino, mas com uma ressaca monumental. Assim que colocou o pé em solo azteca e pum! Uma operação em Chihuahua contra narcolaboratórios terminou com 2 agentes estadunidenses fallecidos. Bem-vindo à soberania nacional com 2 baixas estrangeiras em solo nacional. Acontece que, ó surpresa de novo, não eram simples turistas procurando o melhor burrito do estado, mas sim agentes da CIA. A Sirvientífica saiu hoje com sua melhor cara de aqui não aconteceu nada, mas aconteceu sim, para dizer que a relação com o tio Sam é excelente, mas que não são permitidas operações estrangeiras. Claro que não. Com certeza esses agentes da CIA estavam em Chihuahua fazendo trilha extrema ou procurando para um guion de Hollywood. É a mesma dança de sempre. Os Estados Unidos metem o nariz, com drones e agentes até a cozinha, e nós saímos dizendo que a soberania é sagrada, enquanto pedimos permissão para exportar abacates. O acidente é só a ponta do iceberg de uma cooperação que é tão transparente quanto a lama. Mas não se preocupem, diz o governo, porque aqui quem manda somos nós. Acontece que no último 19 de abril, um lamentável acidente de carro nos revelou o que todos já suspeitávamos, mas que o governo insiste em negar com a mesma convicção com que uma criança jura que não comeu os biscoitos enquanto está com o rosto cheio de chocolate. Os agentes dos Estados Unidos estão operando no México, e não exatamente como consultores de imagem. A história é de antologia. Primeiro, o Ministério Público de Chihuahua, aquela que obedece a Maru Campos, nos diz que eles vinham de uma operação conjunta, onde desmantelaram um dos maiores laboratórios de metanfetamina do país. Até aí tudo mais ou menos bem, mas aí a Sheinbaum aparece dizendo que, para variar, ela não sabia de nada.
Então, em que ficamos, Cláudia? Você é a comandante em chefe das Forças Armadas ou só aquela que passa para pegar a correspondência? Porque se você não sabia, seus generais estão te enganando de forma magistral. E se você sabia e está mentindo, aí é pior ainda. De qualquer jeito, você fica mal. Para tentar se livrar um pouco da lama, a horda de chapas brancas do governo já começou a dizer que tudo foi culpa do governo de Maru Campos. Por quê? Porque ela é governadora de oposição e querem usar isso como um golpe pensando nas eleições de 2027. Mas enquanto aqui a gente briga para saber quem deu carona para quem, no mundo real, aquele que se move com dinheiro e não com discursos matinais, as apostas estão pegando fogo. No Polymarket, o mercado de previsões, onde as pessoas colocam dinheiro de verdade em eventos de segurança nacional e de todo tipo, a probabilidade de que as pessoas mudem de ideia aumentou em % em apenas 3 dias. Parece que em Washington alguém tem informação privilegiada, ou pelo menos um inimigo. Un sentido del humor muy oscuro. Que os Navy SEALs já estão. Que Campos saiba, o governo de Maru Campos é um homem de... Nos pronto lo sabremos. Sem dúvida, a inquilina do Palácio Nacional está presa entre Palenque e Washington. Sheinbaum está em uma posição considerável se você gosta de viver no limite. Por um lado, ela precisa manter a fachada de soberania para não irritar a base mais radical do Morena e, principalmente, o chefe que continua movendo os pauzinhos desde seu retiro espiritual em Chiapas. Por outro lado, ela enfrenta um Donald Trump que já não está para brincadeira, que ampliou os poderes da CIA para tratar cartéis como organizações terroristas internacionais. Já não é mais a DEA com sua papelada interminável, agora é a CIA, sob a gestão de John Ratcliffe, com poderes de contra-terrorismo e limites legais modificados para usar força letal. Isso muda completamente o jogo. E enquanto isso, nós aqui discutindo se os agentes estavam usando cinto de segurança no acidente. A realidade é que Washington construiu linhas de acesso direto que simplesmente passam por cima do gabinete presidencial. O Comando Norte fala com a SEDENA, a CIA com Garcia Garfuch e o Departamento de Estado com o Ministério das Relações Exteriores. A soberania hoje é um conceito que só existe nos livros didáticos gratuitos e nos pesadelos dos soberanistas de café. E para fechar com chave de ouro, Volker Turk, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, de quem eu falava, presenciou um ataque terrorista nas pirâmides de Teotihuacan. Era disso que o turismo precisava. Agora, além de vender artesanato de obsidiana, os guias também vão oferecer coletes à prova de balas nível 4 com design artesanal. É assim que, enquanto nas sedes do Morena, eles se apunhalam pelos restos do bolo, no mundo real, naquele que não tem grades nem seguranças presidenciais, a tragédia de Teotihuacan joga na nossa cara uma verdade incômoda que o governo quer enterrar debaixo da pirâmide do Sol, ou da Lua. O sujeito que realizou os ataques, em um surto de paroxismo psicótico, decidiu que era uma boa ideia atacar estrangeiros. E de onde vem esse ódio? Será que brotou espontaneamente da terra? Fácil, é o resultado de anos de um discurso de ódio destilado todas as manhãs desde o final de 2018. Esse nacionalismo rançoso que vê no estrangeiro um inimigo, um rival da soberania. Alimentaram o monstro e agora se assustam quando ele morde. Numa tentativa de acalmar os ânimos, durante a mañanera foi dito que o agressor de Teotihuacan sofria de problemas mentais. E falando em saúde mental, o cinismo deste governo atinge níveis estratosféricos. Porque é preciso lembrar que o imbecil do López Obrador acabou com os hospitais psiquiátricos. Escuchamos con estupor cómo... E o fechamento desses hospitais foi baseado na ideia absurda de que o doente deve ser cuidado em casa pela família. Claro que sim, como se cuidar de um paciente com graves transtornos mentais fosse como cuidar de um vaso de gerânios. Dizem que é uma tendência mundial, mas omitem convenientemente que nos países onde isso funciona, há infraestrutura, especialistas e apoio financeiro. Aqui, onde não tem nem paracetamol nos postos de saúde, nos dizem que a família é a solução. É a mesma lógica de fazer um buraquinho para tirar petróleo. Ruim, simplista e criminosa. E o que diz a gerente do palácio, enquanto o país desmorona a um ritmo de mais de 100 homicídios por dia? O que ela comenta sobre o aumento da violência perto da Copa do Mundo? Nada! Bom, nada que importe.
A Presinerta, com essa incapacidade que é sua marca registrada, usa seu púlpito matinal para o de sempre. Culpa a direita pela chuva, chama de racistas aqueles que pedem segurança, rotula de mentirosos os que ousam apontar que a estratégia de segurança é uma piada de mau gosto. E por aí vai. É fascinante. Gaza, Ucrânia ou Irã podem ter conflitos armados, mas duvido muito que tenham esse nível de cinismo institucionalizado. Lá, eles sabem que estão em guerra. Aqui nos dizem que estamos em paz e em transformação enquanto contamos cadáveres antes do café da manhã. Nem mesmo fazendo um esforço consciente conseguimos esconder as condições miseráveis em que este país sobrevive. É uma pena, é uma vergonha e, sinceramente, é uma gestão nojenta. Aqui não existe Estado de Direito, existe Estado da extorsão. E enquanto isso, a chefe continua em sua bolha de outros dados, convencida de que o mundo a inveja. Este é o resumo de um dia qualquer em que se transformou em país de paz. Foi o primeiro país transformado em um partido. E o gabinete, o olho de Washington e drones que vigiam até o que você toma no café da manhã. O que faz com que uma intervenção militar não pareça uma possibilidade remota, mas sim um evento com data marcada no calendário. De alguém que não fala espanhol? Psicopata terrorista, alimentado pelo discurso de ódio contra estrangeiros, decidiu causar caos dias antes da Copa do Mundo. Isso aqui está pegando fogo com a pressão cada vez mais intensa. Foda-se ele e você também. Enfim, vão preparando suas apostas, porque nesse cassino chamado México, a casa sempre perde e a casa somos nós. Até a próxima edição dessa bagunça institucional. Eu sou seu anfitrião nessa decadência guiada e me despeço lembrando que não basta lamentar e reclamar. Precisamos deixar de ser apenas espectadores. Insisto mais uma vez que a solução somos todos nós e ninguém vai vir nos resgatar. Lembrem-se de que isso é uma guerra declarada. México contra Morena. Leio vocês nos comentários. Nos vemos na sexta-feira. Lembre-se de que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações correspondentes na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!